Shalom, meus queridos, você que assiste o meu canal, eu sou o apóstolo Sérgio, este é o canal Casa de Abraão e o objetivo desse canal é falar sobre a palavra de Deus, é discipular, é compartilhar a palavra de Deus, amém? Você que chegou aí, que está conhecendo o canal, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, amém? E se Deus te tocar, nos ajude, contribua. Em breve eu vou estar colocando aí os meios para contribuição. Amém? Nós estamos falando sobre soteriologia. E eu vou me focar, eu vou ficar focado aqui no versículo 15 de Gênesis, versículo 3 de Gênesis 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Amém? Então, nós estávamos falando no vídeo anterior sobre a primeira destruição, o primeiro juízo de Deus na humanidade, contra a humanidade. É onde Deus mandou Noé fazer uma arca. Noé fez, junto com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras e sua esposa, as quais a Bíblia não nomeia. E ele entrou para dentro da arca depois de 120 anos, fazendo a arca cheia de animais, e depois disso, a arca, Deus fechou a porta por fora. Os homens que estavam, não acreditaram, foram afogados pela água, porque choveu do céu e subiu água da terra, e assim Noé e sua família foram salvos. Amém? Agora, diante disso, nós, recapitulando, temos que entender que a arca é Jesus. Amém? Então, é tanto que o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, em um dos evangelhos, ele faz menção a Noé, quando ele vai falar sobre o arrebatamento, sobre o fim das coisas. Ele fala, olha, assim como nos dias de Noé, as pessoas compravam, vendiam, casavam-se e davam-se casamento, até que veio o dilúvio. Então, por que Jesus usou a comparação do dilúvio com o que vai acontecer daqui a um tempo? Eu creio que está próximo. Por quê? Porque o dilúvio ele é um protótipo do juízo de Deus sobre a humanidade perdida. Amém? E sendo redundante, a arca é Jesus. Noé foi o profeta, o sacerdote, que levou sua família à salvação. Amém? Agora, nós vamos ver que Noé, as águas vão ficar sobre a terra durante 150 dias, depois disso as águas vão baixar, Noé vai soltar um corvo, e esse corvo não volta, aí ele solta uma pomba, e a pomba volta com um galinho de oliveira no bico. Noé entende que agora já dá para sair da arca, a porta da arca se abre, Noé sai com seus filhos Cã, Sem e Jafé, com as suas 3 noras, com a sua esposa, e agora só tem eles na terra, porque toda a raça humana foi dizimada por juízo de Deus. Amém? No plano da salvação, nós temos que entender que Deus não tem um plano B. Não existe plano B para Deus. Deus sempre tem um plano A. Apóstolo, vamos abrir um parênteses aqui. Mas Deus não sabia que o homem ia pecar? Sabia. Deus não sabia que Lúcifer ia rebelar-se no céu, ia descer para a terra para tentar o homem? Sabia. Deus não sabia que a humanidade iria se perder? Sabia. Mas por que Deus não fez nada? Porque Deus, ele tem o governo de todas as coisas. Mas ele espera que o ser humano tome uma atitude no contexto da vontade de Deus. Amém? Então, Deus nunca foi pego de surpresa, porque a Bíblia diz que Deus crucificou Jesus antes da fundação do mundo. Amém? Jesus foi crucificado, Deus preparou o sangue de Cristo antes que o homem pecasse na vida real. Virtualmente, Deus sacrificou Jesus. Por isso que o sangue de Jesus tem poder, ou melhor, para salvar. Amém?
para expulsar demônio é só o nome de Jesus, mas não estou falando sobre isso. O sangue de Jesus, ele é poderoso para purificar o homem dos pecados. Amém? Ele lava qualquer pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Então, diante disso, Deus, ele preparou, né, sabendo que haveria a traição de Lúcifer, sabendo que o homem iria cair, Deus preparou de antemão o sacrifício de Cristo. Ele se reservou um sangue especial, puro, imaculado, santo, para derramar sobre os incautos pecadores. Amém? Agora, quando você pega lá em Romanos 13, a gente lê o seguinte, Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando você vai lá em Romanos 6, 23, diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, quando eu vou lá em João 3,16, eu vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, eu tenho que entender que Jesus é o cerne, Jesus é o centro da salvação. Eu não posso falar de salvação sem falar de Jesus. Amém? E aí se você me falar, mas apóstolo, Jesus ele tá lá em Gênesis? Claro que tá. Ele é o Cordeiro. Ele tá lá em Gênesis sim. Em Gênesis ele tá lá. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Amém? Então, quando nós pensamos nisso, a gente tem muito mais certeza de salvação. E agora, Noé, ele está na terra, ele está em terra seca, e Noé, ele planta uma vinha. É muito importante você entender isso. Noé vai plantar uma vinha, vai tomar umas cachaças lá, vai ficar bêbado, né? Na verdade, ele toma o vinho, né? E ele vai ficar bêbado, vai tirar a roupa, ficar nu. Cã, que era o mais assim, afoito dos irmãos, o mais traquina, Cã, que era o mais traquina, ele chama os irmãos para verem o seu pai nu. Enquanto que Sem e Jafé pegam uma toalha, vêm de costa e cobre Noé. Amém? Quando Noé acorda, eles vão falar para Noé, o Cã estava zombando do Senhor. Ele viu o Senhor nu e ainda mostrou para o netinho. Ele expôs sua nudez. Noé agora, sóbrio, né, ainda na ressaca do vinho, vai virar para os três e vai falar para Sem, para Jafé. Para Cã. Cã, maldito seja você. Você vai ser servos dos seus irmãos. E nada, uma palavra, trazendo para os dias de hoje, nada que você fizer vai dar certo. Jafé, você vai ser muito abençoado. Agora, Sem, presta atenção, Sem, Deus vai habitar na sua casa. E aí você me pergunta, apóstolo, por que você deu ênfase na bênção para Sem? Porque Sem ganha a responsabilidade de trazer ao mundo o Messias. É por isso. Amém? Se você perguntar como que são chamados os judeus, são chamados semitas, por causa de Sem. Há muito tempo atrás, eu ficava curioso, mas por que Deus foi buscar Abrão em Ur dos Caldeus? Aí rastreei a genealogia de Abrão e descobri que Abrão era descendente direto de Sem, um dos filhos de Noé. Então, por isso que Deus foi atrás de Abrão, porque Deus não faz nada de balde, Deus não faz nada em vão. Amém? Então, quando Deus vai buscar Abrão, é porque Abrão carrega em si a descendência de Sem, que recebeu da boca do pai dele, inspirado por Deus, a responsabilidade de trazer o Messias. E agora a gente pode ir para frente, a gente conhece, sabe da história de Abrão, que lá em Gênesis 12, Deus vai lá em Ur dos Caldeus, vai falar com Abrão para sair do meio da terra dele, da parentela dele. Tudo isso é o preparar de Deus para que o Messias viesse. Deus estava fazendo o quê? Deus estava separando um povo santo, um povo zeloso e de boas obras. Porque Jesus não poderia nascer de qualquer maneira, em uma tribo qualquer. Deus selecionou. Amém? Eu poderia falar disso aqui hoje, mas eu não vou falar. Né?
eu estou falando, eu não vou falar porque não cabe aqui, mas num próximo discipulado eu vou falar. Existe um povo no mundo que não é filho de Deus, amém? E Deus sabe disso. Então Deus ele vai tirar, ele de 100 até Abraão são muitos anos, mas Deus não esquece, Deus vai atrás de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, porque Deus vai preparar Abraão para que de Abraão, que é descendente de Sem, ele tire a descendência do Messias. Amém? Então, quando você olha para a salvação, quando você olha quando você for pensar no plano da salvação, em soteriologia, quando você for pensar no custo da sua salvação, você tem que entender que não foi algo não elaborado, não foi algo feito de qualquer maneira, não foi algo planejado por uma mente finita e limitada como a do homem, foi algo que foi planejado pela única mente que realmente tem todo o poder, que é a mente de Deus. Amém? Por isso que a salvação é algo que ninguém pode roubar de você. Só você pode abrir mão da salvação, mas ninguém pode roubar, porque a nossa salvação em Cristo Jesus, que é o único Messias, que é o único que pode salvar, né? Não tem Maomé, não tem Buda, não tem Hare Krishna, né? Não tem Maria, não tem Paulo, não tem Pedro, nem João, é só Jesus. A salvação é só nele. Por isso que lá em João 14,6, o próprio Jesus vai dizer, quando ele ainda estava em carne, né, antes de ser crucificado e ser glorificado, ele vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem. Né? Jesus não fala vai, ele fala vem. A porta, o que Jesus está querendo dizer? A porta para a salvação sou eu. Todo o resto é engano. Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, se a gente parar para pensar que quando Deus planeja a salvação, Deus ele sabe que em algum momento ele vai ter que se fazer carne, ele vai ter que criar um corpo de carne para ele, que isso é algo muito complexo. Eu já vi muita gente se enrolar nisso. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eles são um só. E nós temos que entender que Deus sabia que iria chegar um momento que ele ia ter que encarnar, né? E o verbo se fez carne, não reencarnar, encarnar e habitar entre nós. Amém? E depois disso, ele sabia também que ele seria humilhado, que ele seria perseguido, que ia chegar uma hora que ele iria ser entregue para os judeus e para os romanos, que eles iriam torturá-lo, machucá-lo, mas tudo aquilo era o preço, o pagamento exigido pela lei, pela justiça, para que o homem, para que a humanidade fosse salva. Então, quando nós pensamos no sacrifício vicário de Cristo, na cruz e antes da cruz, a gente não se dá conta de que o preço que Jesus pagou, porque ali é um Deus que está apanhando de seres inferiores. Ali ele é entregue, é a hora das trevas, ali é a hora do inferno. O diabo durante todo o tempo não quer que Jesus, que ele vá para a cruz, né, em termos, porque o inimigo ele está tentando atrapalhar ali, ele tá tentando atrapalhar o plano de Deus. O inimigo de alguma forma ele sabe que a batata dele está assando. Amém? E quando Jesus vai para a cruz, na verdade é um tiro no pé das trevas, porque Jesus, na cruz, ele vence o inimigo. Amém? E nós vamos continuar falando sobre soteriologia, a doutrina da salvação, no próximo vídeo. Amém? Por hoje nós ficamos por aqui. Você que está assistindo o canal, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e nos ajude. Amém? Deus abençoe você. Shalom Adonai.